esteja bem com vocês. Bem, criança, nós já estamos na nossa lição número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E como vocês sabem, toda a nossa revista fala sobre cartas às igrejas. Pois então, Paulo hoje, na história de hoje, escreveu mais uma carta para uma igreja. E o tema da nossa lição, que é a lição 3, diz assim: vivam uma vida dedicada a Deus. Era isso que o apóstolo Paulo queria, que todos da igreja de Corinto vivessem uma vida dedicada a Deus. Pois então, será que você tem uma vida agradável, uma vida dedicada a Deus? Pois então, era isso que o apóstolo Paulo queria para a igreja de Corinto. Bem, criança, o texto do dia se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Resumindo, o cristão fiel recebe de Deus autoridade para, em Cristo, ser mais que vencedor. Oh, glória! Sinta-se abençoado, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Bem, criança, na história de hoje, aqui na nossa revista, temos aqui 2 temas sobre a lição de hoje. O que será que está acontecendo aqui, nessa figura, nessa imagem que traz a nossa revista? Paulo enviando mais uma carta. O que será que está acontecendo? Parece que quem recebeu a carta leu e ficou muito arrependido por ter feito alguma coisa. Pois então, criança, no tópico 1 a gente vai falar aqui na nossa lição. No número 1 diz, uma carta para ajudar a igreja. E no 2 diz, o sofrimento de Paulo. Pronto para a história de hoje? Sim! Pois então, uma carta para ajudar a igreja. O apóstolo Paulo estava na Macedônia quando escreveu outra carta para a igreja de Corinto, que estava passando por problemas. Paulo queria ajudar os seus irmãos na fé. O relacionamento entre Paulo e os membros dessa igreja não estava nada bem, pois a igreja havia sido influenciada por falsos mestres e acabou o povo acreditando e começaram a falar mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. E algumas pessoas acusaram o apóstolo Paulo de ser instável, orgulhoso, desonesto e não possuía a qualificação para ser um apóstolo. Isso não era verdade que os falsos mestres estavam falando. E isso tudo era mentira. Sabemos que isso, mentira, desonestidade, orgulho, todas essas coisas é pecado. Mas o apóstolo Paulo não fez nada dessas coisas. Então, esses falsos mestres estavam levantando falso testemunho contra o apóstolo Paulo. Logo ele, que foi um missionário, ele que se converteu a Cristo, estava alegre por ter recebido a Cristo e se tornou um grande missionário. E assim, pregando em vários lugares e muitas igrejas foram fundadas. Então, mas Paulo afirmou que sim, ele tinha autoridade dada por Cristo para ser apóstolo. Então, o apóstolo Paulo enviou Tito à igreja de Corinto para falar com o povo. E após a sua volta, se alegrou ao ouvir que os membros da igreja de Corinto haviam mudado seu comportamento. E eles estavam arrependidos de suas más atitudes.
Sabemos, criança, que todas as vezes que nós pecamos, nós sabemos que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que aborrece a Deus. Então, para você viver uma vida em santidade, dedicada a Deus, devemos em todos os nossos momentos, nós pecamos, mas nós também temos que trazer a consciência do arrependimento de nossas atitudes. E assim, aqueles membros daquela igreja se arrependeu. Então, Deus, com seu poderoso poder, por ter enviado seu filho Jesus para morrer na cruz, e assim derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Esse sangue, sim, ele é poderoso para perdoar os pecados. Então, aquele povo que estava arrependido, Deus perdoou os seus pecados. E eles resolveram não fazer mais essas coisas de errado que eles estavam fazendo. Assim também devemos ser nós. Quando fazemos alguma coisa de errado e nos arrependermos, Deus, ele nos perdoa. Nós pedimos a Deus para que ele dê força para que a gente não faça mais essas coisas de errado. É assim que é a vida do verdadeiro cristão. Pois então, Paulo escreveu uma carta a 3 classes de pessoas: os fiéis da igreja, que eram os membros que consideravam Paulo como pai na fé. E também Paulo escreveu aos falsos mestres que falavam mal de Paulo. Paulo também escreveu carta aos desobedientes que não acreditavam na sua autoridade e correção. Pois então, esses ainda continuavam errando, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Não queriam mudar a sua vida, as suas atitudes. Então, Paulo também escreveu carta para esse tipo de pessoas. Então, Paulo sabia que ele, a qualquer momento, ele visitaria a igreja de Corinto. Ele tinha muito amor pelos membros daquela igreja. Então, ele estava preparando ali os membros para a sua nova visita à igreja. Olha que legal! Bem, criança, aqui na nossa revista, a gente vai continuar falando mais sobre essa lição, que diz assim: nesta carta, Paulo revela sua alegria em anunciar o Evangelho e compartilhador de sofrer por sua fé, e revela o seu amor e a sua preocupação pelos cristãos de Corinto. Paulo, ele estava tão alegre por ter recebido Jesus no seu coração, e ele queria pregar o Evangelho a todas as pessoas, mas isso, ele falou aqui na lição, na Bíblia, que não foi fácil para ele, mas mesmo assim ele se sentia alegre por transmitir o Evangelho de Cristo. E também, aqui na nossa revista fala que ele tinha amor para aquela igreja, ele tinha uma grande preocupação com os cristãos de Corinto, que eram os coríntios. Paulo também queria encorajá-lo a ofertar em favor dos cristãos pobres que viviam em Jerusalém. Olha que lindo, Paulo estava ensinando também os membros daquela igreja a fazer missões, fazer a área social, assim como a gente faz na nossa igreja, e distribuir alimento, ajudar os necessitados. E Paulo estava encorajando eles aqui, para eles ajudarem as pessoas pobres que viviam em Jerusalém. E também aqui na nossa revista diz assim: os irmãos de Corinto eram muito especiais para o apóstolo Paulo, e ele chamava eles de amados. Olha que palavra carinhosa que Paulo tinha com os membros daquela igreja. Pois então, assim também Cristo tem amor por nós, Deus tem amor por nós, e Paulo vivia no verdadeiro amor de Cristo. Na carta de Paulo, Paulo pede que os irmãos se afastem de tudo que é errado, quer seja no corpo ou no espírito, que viva uma vida temente a Deus, no temor de Deus, na obediência a Deus. Então, é como é o tema da nossa lição hoje. Vivam uma vida dedicada a Deus. Era isso que o apóstolo Paulo queria, que os coríntios vivessem. Então, diz mais assim na nossa revista. Em 2 Coríntios
capítulo 7, do versículo 2 ao 7, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos daquela igreja. Então, aqui na nossa revista está escrito assim, Paulo disse assim: dê um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos desgraça em ninguém, não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para sofrer. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria, mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia. Não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus é que nos anima e que anima os desanimados e animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. E ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Isso foi a carta que Paulo ali escreveu, ali sentindo a alegria que os irmãos ali eles tinham se arrependido do que era errado, que agora naquele momento os irmãos estavam sentindo até a falta e a saudade de Paulo. Bem, criança, como é o segundo tema da nossa lição, fala sobre os sofrimentos de Paulo. Então, resumidamente, a gente vai passar aqui alguns desenhos. E esses desenhos aqui vocês podem estar fazendo na sua casa, como exemplo, tá bom? A tia fez própria mão e vocês podem pegar uma folha de papel, pode estar fazendo desenho. Então, Paulo não teve uma vida nada fácil para transmitir o Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim ele se tornava alegre por transmitir as boas novas. Assim como era o desejo de Paulo, assim como o desejo de Deus, o amor de Cristo era que todas as pessoas fossem salvas. Pois então, e que todos recebessem Jesus no seu coração, que todos ali se arrependessem dos seus pecados. E quanto mais ele falava de Cristo, claro, coisas boas aconteciam, mas também aconteciam coisas indesejáveis na vida de Paulo, mas mesmo assim ele se tornava muito alegre, que ele se sentia mais que vencedor em Cristo Jesus. Na primeira figura nós temos aqui, ó, olha aqui que eu fiz, uma prisão. Na nossa revista fala que Paulo foi posto na prisão muitas vezes, foi chicoteado outras e tantas vezes. Por 5 vezes, os judeus lhe aplicaram um castigo terrível de 39 chibatadas e apanhou de vara 3 vezes. Uau! Olha quanta dor que nosso apóstolo Paulo passou. Muitas vezes foi acusado de coisas que ele não tinha feito. Muitos ali não entendiam o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, ele não desanimou, continuou a pregar o Evangelho. Vemos aqui também que Paulo apanhou de vara. Olha, gente, eu desenhei uma vara aqui com umas coisas nas pontas. Imagina, Paulo apanhando com uma vara, apanhando com um chicote. Isso aqui é um chicote, sabia? Pois então, além de bater, fazia machucados em Paulo. Mas Paulo se tornava firme na obra de Deus. Importava para ele era servir a Deus. Era o que ele estava fazendo. Vemos aqui também que Paulo foi apedrejado. Eu fiz esse desenho aqui, olha, de pedras sendo lançadas, que eu fiz um chão, as pedras caídas e as pedras que foram lançadas sobre Paulo. Mas Paulo não se desanimou, ele se tornava firme na obra de Deus, no propósito, no chamado que Deus havia colocado em seu coração. Tá vendo?
Pois então, criança, muitas vezes a gente também é apedrejado com palavras negativas, com palavras que não são verdade sobre a nossa vida. A gente até se entristece, mas a gente deve continuar firme na obra do Senhor, porque quem verdadeiramente nos conhece é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas que também na nossa lição fala que Paulo sofreu 3 vezes naufrágio. Em suas longas viagens ali, Paulo, muitas vezes ele foi preso, mas Deus guardou a vida de Paulo aqui nessa missão. Você pode estar desenhando aí um barquinho, naufragando, tá vendo? Pode criar o seu desenho aí, ou mesmo se quiser escrever pra gente, a gente escreve e a gente manda o desenho para você. E aqui também fala que certa vez Paulo ficou em alto mar a noite inteira e durante o dia seguinte. Olha, meu Deus! Agora, esse outro desenho que eu criei aqui, dizendo que Paulo viajou em grandes distâncias e estando exposto a perigos das cheias dos rios e ataques dos assaltantes. Tá vendo aqui? Paulo viajou muito e longas distâncias para falar do evangelho do amor de Cristo. Paulo, na verdade, era um verdadeiro missionário. E Paulo também está falando aqui que ele sofreu ataques de assaltantes, essas coisas, mas tudo isso Deus guardou a vida do apóstolo Paulo. E agora, por último, será que Paulo teve uma vida tranquila, totalmente tranquila? Não, Paulo passou fome, sede, frio, mas mesmo passando por todas essas dificuldades, ele jamais deixou de servir ao Senhor com alegria. Paulo sabia que tudo era para o bem daqueles que amam a Cristo. Bom, criança, encerrando a nossa lição, aqui na nossa revista diz assim: Paulo sabia que Deus estava sempre ao seu lado, em todos os momentos. Por isso, não se desesperou diante das lutas e das perseguições, pois ele sabia que tudo aquilo contribuía para o seu bem. Então, criança, tudo isso também sofre as pessoas que dedicam também à obra de Deus, passam por alguns problemas, algumas lutas, mas nós não devemos desanimar. Os missionários que pregam o evangelho em outros lugares, em outros países, muitas vezes são maltratados, às vezes presos, e sofrem coisas terríveis, mas eles se sentem alegres, não se desanimam, assim como Paulo. Paulo escreveu para nós também. Então, eles continuam firmes na obra do Senhor. E você, que está aí na sua casa, vocês gostaram da história de hoje? Espero que sim. Essa história é verdadeira, aconteceu, está na Bíblia. Pois então, já estamos agora no final da nossa lição e eu quero fazer uma oração por você e agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Então, esteja você onde estiver, sentado no sofá, ou em pé, ou sentado, eu peço a você que, se você quiser, você pode se ajoelhar. Se você quiser, você curva a sua cabeça, feche os olhinhos e vamos fazer comigo assim esta oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa, Senhor, dada, Senhor, por Ti, Senhor, nesse dia. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que Tu venha nos ajudar nas nossas fraquezas. Senhor, que Tu venha abençoar cada criança que está ouvindo essa mensagem, que elas também possam ser um missionário como Paulo, Senhor, propagar o Teu Evangelho, que muitas pessoas sejam salvas. Senhor, abençoa, Senhor. Pai, se porventura tem alguma criança, Senhor, que queira também Te receber no seu coraçãozinho, entregar a vida para Ti, Senhor, receba essa criança, Senhor, no trono da Tua graça, escreva os nomes no livro da vida, apaga todas as transgressões, ajuda, Senhor, fortalece essa criança no Teu poder, na Tua graça, na sua família, no seu lar, no seu convívio. Realiza o sonho e desejo dessa criança, Pai. Pai,
Eu agradeço por esse momento glorioso de estar com elas, Senhor, neste momento. Se porventura tiver alguma criança, Senhor, que tiver dodói, Senhor, aí sendo sintomas aí do Covid-19, Senhor, Tu repreende, Senhor, todo mal. Repreende, Senhor, em nome de Jesus. Alcance essa família, alcance essa casa, alcance essa criança, Senhor. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Senhor, agradeço por esse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E você, criança, recebeu aí essa oração e decidiu a sua vida para Cristo através das nossas lições de escola bíblica dominical? Você pode estar assim procurando uma igreja, dizendo, contando tudo isso que você ouviu aqui nesse vídeo e fala que você recebeu Cristo como Salvador, mas que você quer receber mais uma oração na sua igreja, na igreja. Então, com certeza, lá vai ter professores da Escola Bíblica Dominical que vai estar contando para você, explicando melhor sobre as histórias da Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um grande beijo para todas as crianças do mundo. Até a próxima. Tchau!